Olá, queridos, bem-vindo a mais um papo de 5 minutos só de eletroterapia. E hoje o nosso bate-papo é atualidade, é o assunto do momento, é o endolaser. Muita gente tem dúvida acerca de qual temperatura que é ideal para se obter efeito tanto na gordura quanto na pele. Principalmente na pele, porque a fibra óptica ela passa na gordura e ela influencia diretamente na pele. E qual a temperatura que deve ocorrer na pele para que tenhamos efeitos de tonificação da pele, neocolagênese, enfim. Bom, eu vou mostrar aqui 2 relatos da literatura que falam do uso de uma fibra óptica emitindo radiação laser, produzindo calor no tecido gorduroso e influenciando na pele. Este estudo mencionou que a temperatura interna na região da passagem da fibra óptica pode atingir de 48 a 50 graus. Já a temperatura externa atinge 41 graus centígrados. Neste outro trabalho, publicado no ano seguinte, a temperatura interna na região da fibra óptica chegou a valores de 50 a 55 graus centígrados. Já a temperatura externa na área da pele variou de 41 a 42 graus centígrados. Bom, então está muito claro que, dependendo do referencial teórico que você tenha, a temperatura interna na região da fibra óptica pode chegar de 48 a 55 graus centígrados. Já a temperatura externa, a nível da pele, pode variar de 41 a 42 graus centígrados. Bom, tomando por base esses aspectos, eu fiz um teste com o equipamento WinLaser para verificar que temperatura que a pele e ou a gordura subcutânea consegue atingir. Acompanhe no vídeo. Nós fizemos o teste num fragmento de gordura suína. Nós utilizamos um equipamento para mensuração da temperatura que possui 2 sensores. Repare, um sensor nós colocamos na região subcutânea desse pedaço de gordura. E o outro sensor colocamos exatamente na pele. Repare que a fibra óptica está passando ao lado do sensor que está de forma subcutânea, que está inserido abaixo da pele. E esse é o equipamento para mensurar a temperatura. Reparem que a temperatura externa ela está a 27 graus, ou seja, na pele está a 27 graus e internamente está a 27,2, oscilando para 27. Enfim, a temperatura está igual, tanto na pele quanto abaixo da pele. Esse é o equipamento. Ajustamos 4 watts de potência no modo contínuo. 4 watts de potência no modo contínuo. Iniciamos o procedimento, realizando movimentos curtos, mas que pudessem cobrir toda a região onde estavam localizados os sensores e uma região ao redor dos mesmos. Agora eu acelerei a imagem para encurtar um pouco o vídeo. Mas na mensuração da temperatura, olha, a temperatura da pele oscilou entre 41 e 42 graus centígrados, mas isso foi numa primeira avaliação, numa primeira mensuração. Já a temperatura interna oscilou para uma média de 80 graus centígrados. Na segunda avaliação da pele, verificamos que a temperatura subiu e ficou numa média de 45 graus centígrados. E ao final do procedimento, verificamos um acúmulo de energia de 256 joules. Bom, conclusão acerca do nosso teste. Importante, a temperatura da pele se manteve num nível aceitável, apropriado à luz da literatura, mesmo que a temperatura interna fosse a 80 graus. Em outro teste realizado, nós verificamos um aumento da temperatura interna de até 100 graus. Isso não é o ideal, não é o recomendável, principalmente para evitar lesões. Que caso essa temperatura seja produzida internamente e a fibra óptica seja superficializada, muitas vezes por descuido, há risco de lesão na pele e as lesões são bem severas. Então, o controle da temperatura interna ele é muito importante. E no caso do teste mostrado agora, há uma peculiaridade importante que é a área pequena do tecido gorduroso.
Então, o teste foi realizado numa área pequena, onde o movimento de fibra de vai e vem gerou um acúmulo intenso de calor na região onde foi feito o teste. Na prática clínica, principalmente na face, os movimentos são feitos numa única direção. Normalmente a fibra é introduzida e ela é retirada com um laser acionado, ou seja, quando ela entra, o laser está inoperante. Mas quando ela é retirada, porque aí o controle da mão ele é mais firme, eu tenho mais controle quando eu puxo do que quando eu introduzo. Então, na face, normalmente, o uso da fibra ótica com o laser acionado é com ela sendo retirada. Então, o movimento é somente numa única direção, unidirecional. Entretanto, no corpo, o movimento de vai e vem ele é comum para quem tem habilidade. Então, se eu faço uma aplicação numa área corporal, onde essa área ela tem uma pequena dimensão, como foi o tecido gorduroso retratado aqui no teste, há risco sim de um aumento de temperatura de forma perigosa. Então, se você for tratar com endolaser uma região do corpo, você pode até fazer o movimento de vai e vem. Entretanto, verifique a dose em watts ajustada, verifique a área física de movimentação da fibra ótica, a fim de que você não cause um superaquecimento e a partir daí exponha o tecido tratado a riscos. Agora, importante ressaltar que mesmo com uma temperatura interna a 80 graus, estando a fibra ótica na posição certa, na profundidade correta, ou seja, sem estar superficializada demais, a temperatura da pele foi apropriada, a temperatura da pele foi correta. Então, para a gente entender qual é o ideal na hora de você tratar alguém com endolaser. Importante. A temperatura da pele tem que ser a temperatura apropriada. E aí, como eu falei, de 41 a 42 graus. A fim de que você possa produzir colágeno, tonificar a pele, enfim, produzir os resultados que o endolaser já tem comprovação para isso. E uma outra coisa a ser considerada é a energia em joules acumulada. Muita gente toma como base, até para fim de segurança, um acúmulo de energia em joules. O acúmulo de energia em joules retrata calor. Então, se você está acumulando uma energia em joules numa região pequena, muito alta, é possível sim que você esteja ultrapassando limites térmicos seguros com o endolaser. Então, como aqui eu utilizei sensores colocados internamente, diferente do trabalho publicado, que usou uma câmera termográfica, a tendência é que a análise feita aqui tenha um pouco mais de fidelidade. Entretanto, os mecanismos termorreguladores do corpo também influenciam na análise, tanto termográfica quanto com sensores colocados próximo da região que foi testada. Então, esses vieses devem sim ser levados em consideração na análise desse teste. Entretanto, a essência e o fundamento devem ser entendidos. Eu tenho que ter o controle interno da temperatura. Se você não tem como medir na prática clínica, atenção na quantidade de joules que está sendo acumulado. Ela pode indicar a você se você está superaquecendo ou não. E na parte externa, na pele, a sensação da cliente muitas vezes é um indicativo de que você está ultrapassando os limites seguros. Ou se você tiver auxílio e puder, durante a aplicação, verificar a temperatura externa com uma câmera termográfica, isso pode dar segurança também. Então, a temperatura interna controlada, tomando-se por base o acúmulo de energia em joules, pode ser uma forma de você controlar ou evitar lesões internas. E a segunda, na parte externa, na pele, a sensação de desagrado relatada pela cliente, principalmente se ela estiver sob efeito de anestésico, é um indicativo de que você pode estar ultrapassando o limite. Além disso, se você tiver auxílio e utilizar uma câmera termográfica para esse controle de temperatura externa, isso pode te ajudar também. Tá ok? Esse foi mais um papo de 5 minutos de eletro. Até o próximo. Um grande abraço. Até lá.